Quem que é o pai David? Pai David é um médium que começou cedo, 12 anos para 13 anos quase de idade, na vida religiosa, como Cambone, a princípio, e logo em seguida começamos com essa parte do desenvolvimento mediúnico de fato, com a incorporação. E aí aos 14 anos recebe a responsabilidade de tocar uma casa junto com a mãe de santo, primeira mãe de santo, né, da dona Elza, falecida já. E assim começa a minha trajetória nos terreiros, nas casas, enfim. Logo em seguida eu vou para uma casa. Essa primeira casa era uma casa de. Na, na época era chamada de Umbanda Branca, Umbanda Kardecista, né? E logo em seguida eu vou para a casa de Dona Maria, ainda viva, Maria Bomecino, e continuamos a desenvolver o nosso trabalho lá, né, de desenvolvimento, ainda muito novo, muito menino, ainda muito menino. E lá eu chego ao cargo de pai pequeno, com 18 anos, 19 anos. Ainda também uma casa com a filosofia espírita kardecista, para então chegar na tenda de Umbanda, São Jerônimo de Santa Bárbara, que nos traz toda a base dessa Umbanda mais antiga, né, mais raiz, uma macumba mineira. E lá eu consigo desenvolver com mais profundidade a minha religiosidade, principalmente o que se trata da linha da esquerda, né, da linha de Exu e Pombagira, quando nós temos um conhecimento maior. Mas como sempre muito curioso, né, muito curioso, muito atrás de informações, começa o advento aí dos cursos de Umbanda, o que me faz chegar até o Templo de Doutrina Umbandista Paxalapaiogum, de Mãe Mercedes Soares, que fica aqui na Avenida Tietê, em São Bernardo também. E lá eu fiz curso com ela de desenvolvimento mediúnico, sacerdócio, teologia, sempre em busca de conhecimento, de informação. Permaneço com a Mãe Mercedes por quase 15 anos, mas atrelado sempre à minha casa, que logo na saída da casa de mãe de Babarrita, a gente já havia fundado a nossa casa, e aí eu tocava a minha casa em paralelo com as atividades do templo, né? E isso que nos trouxe aí um pouco de conhecimento, de prática, de vivência, de convívio, sempre com a curiosidade aguçada, né, para poder entender e compreender o universo da espiritualidade como um todo. E além do universo da espiritualidade, o universo humano, né, que é qual é a função, qual é a real função dos terreiros. Isso sempre me aguçou de alguma forma na minha trajetória de Umbanda. Até chegar aos dias de hoje, que aqui estamos com esse novo projeto aí para poder levar um pouco de tudo isso que nós acumulamos ao longo da nossa vida. É um salto, é um salto. Na verdade, assim, a Jurema sempre esteve junto da minha mediunidade sem saber, porque eu manifesto com o seu Zé Pilintra desde os 13 anos de idade. Então, nós estamos falando aí de quase 32 anos de incorporação de seu Zé. E ele sempre disse que não era nem baiano, nem Exu, que eu ia conhecer de fato qual é a origem dele, isso lá no comecinho. E aí, chegando no templo, nós conhecemos Mãe Déia, filha d'água, que tinha acabado de chegar de Manaus, com esse advento da Jurema, e nós fizemos também um estudo com ela sobre o que era Jurema, e a partir daí eu fui apresentado a esse encanto, e nela estamos até o dia de hoje. E hoje eu estou em junho, agora nós estamos fazendo 8 anos de tombo, dentro dos conceitos da Jurema de Pernambuco, né, pelo Paulo de Alcântara, mas de caminhada na Jurema nós temos aí por volta de 19 anos já. Terreiro nunca foi um espaço só de culto, né? Terreiro é um local de acolhimento, é um local de agregação, é um local de restabelecimento, é um local de empoderamento, é um local de direcionar as pessoas, né? Porque o terreiro, ele é onde você consegue agregar
fortalecer e direcionar as pessoas, obviamente, de acordo com que elas queiram também ser direcionadas e encaminhadas. Mas o terreiro, eu sempre acreditei que é um poder, o poder do terreiro é muito transformador e vai além do ato litúrgico e religioso tão somente. O terreiro sempre teve a função do acolhimento da comunidade, no seu primeiro momento, com necessidades básicas de saúde, né? Era praticamente uma UPA, uma UBS, aonde você vinha tomar os chás, as garrafadas, os banhos, os emplastos. Isso, desde a nossa ancestralidade, direciona isso dessa forma. Mas é, com a modernidade, o terreiro vai perdendo essa função e essa composição. Então o terreiro ele foi se adequando, mas na verdade eu falo que ele foi perdendo o seu contexto primário. Mas o terreiro ele é um local onde as pessoas vêm sempre para poder aplacar suas dores emocionais, físicas, eh, de pensamento, enfim, de sociais, e o terreiro tem essa função primária de fazer esse acolhimento e depois o direcionamento aí da melhor forma possível. Eu acredito muito que as pessoas, a sociedade, ela precisa de um primeiro momento do que nós chamamos de letramento. Só que o letramento passado diretamente da academia para o popular, essa transição de linguagem, da figura de linguagem, é muito complexa. Nem todos nós tivemos acesso à educação. Isso é um fato. A nossa educação é muito precária. E isso começa a partir da nossa história, o apagamento da nossa história. Então, compreender o racismo é compreender a base da história que foi composta a nossa sociedade e o nosso país. A compreensão do racismo não é da segregação, mas é da compreensão do quanto essa sociedade se estabeleceu, se estabelece e se favorece diretamente em cima da exclusão de um povo ou de uma visão, né? Então, racismo é a educação acima de qualquer coisa. Combater o racismo é preciso, é necessário, mas para que isso aconteça de forma mais efetiva, precisamos nos educar, sim. A tradição, eu tenho visto hoje que as pessoas combatem a tradição, mas a tradição é a nossa ancestralidade também. A visão de como os nossos antecessores lutaram, combateram e adequaram a certas situações mostra o tamanho da inteligência emocional que eles obtiveram na época, dentro de uma estrutura mínima que eles recebiam e tinham. Então, eh, trazer isso para dentro dos terreiros é trazer a memória viva do meu ancestral. O ancestral é a estrutura da composição do que somos hoje. Nós não podemos esquecer isso. Então, respeitar o seu ancestral, respeitar a sua estrutura de família, sua história, sua continuidade e a sua ascensão até. De primeiro, assim, eu acho que nós precisamos resgatar o convívio do coletivo. A compreensão do coletivo, ela é de extrema importância. Hoje a religião ela tem nos individualizado cada vez mais. E isso é um fato, é uma realidade. Então, quando nós falamos do todo, do conteúdo, do terreiro, da família, da ancestralidade, é trazer de novo esse convívio para a comunidade. E quando você traz um convívio coletivo, você traz uma visão do diferente. Quando você consegue conviver com o diferente, você consegue transformar a sua vida e, quem sabe, até a vida de tantas outras pessoas. Sempre teve, sempre será. Que as pessoas hoje, infelizmente, identificam a política apenas partidária, mas a política também compõe aquilo que é a nossa sociedade, né? Nós precisamos compreender o poder político que nós temos de organização, né? Para que possamos combater aquilo que é a desigualdade, aquilo que é a desinformação, aquilo que é o nosso direito, mas para que isso aconteça, precisamos ter uma organização política. E para que a política possa ocorrer de maneira efetiva, precisamos ter um letramento político também. A ciência, ela se aproveitou, de uma certa forma, da espiritualidade em vários momentos, porque ela foi observando o convívio
e relações desses povos originários com a natureza, com a sua medicina, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, não só dos povos originários do Brasil, mas isso você vê em diversas culturas. E ela foi reafirmando algumas visões e algumas tratativas ao longo do tempo. Isso é benéfico? Óbvio, né? Para a evolução do ser humano, isso foi muito bom, muito bom. Mas eu acho que uma coisa caminha em paralelo com a outra. Elas não se encontram, elas não se cruzam. Porque validar a outra, isso acaba invalidando ambas. Racismo religioso, ele é uma praga. Ele está impregnado no inconsciente das pessoas. E por que ele está impregnado no inconsciente das pessoas? Por falta de conhecimento, por falta de letramento, por falta de ensinamento. Mas não é um ensinamento dogmático, é um ensinamento social, um ensinamento cultural. É um ensinamento que vai muito além das escolas, vai muito além dos templos, vai muito além das igrejas, né? Vai no respeito e na compreensão de várias culturas e daquilo que o nosso país se tornou, que é um país miscigenado. Então o racismo, ele é uma praga que precisamos combater constantemente. O apagamento cultural, ele tem um estopim a partir do momento que os invasores aqui chegam. Não só aqui, se você estudar a mitologia em África, é, a dominação acontece em cima do apagamento da cultura daquele povo, da cultura daquelas raízes, daqueles ancestrais. Quando chega no Brasil, essa estrutura já existe, ou já existia em outros locais. Então, para você dominar aquela cultura, para você dominar aquele povo, você precisa sobrepor sua cultura, seu conhecimento, a sua liturgia e tudo aquilo que compõe a filosofia daquela sociedade. Então, o apagamento histórico, cultural, social começa dentro da invasão do nosso país. É o senso de continuidade. É o olhar e a visão do mais sábio. É o olhar e a visão daquele que tem uma visão 360, daquele que já passou e continua observando que as coisas não mudaram. Se adaptaram, algumas coisas para melhor, outras coisas continuam da mesma forma. Por isso que a luta dos nossos ancestrais, ela é constante, até mesmo pós-morte. Bom, por isso que nós criamos esse canal, levamos esse projeto para vocês hoje, para que possamos ter um espaço de diálogo, um espaço de debate, um espaço de comunicação, um espaço de educação, um espaço de troca, não só religioso, né, mas em todos os sentidos, social, cultural, trazer uma outra visão. O advento da internet, ele viabilizou de várias formas a nossa vida, principalmente o acesso à informação. Mas o que eu acredito e o que eu vejo é que falta muito a interpretação dessas informações e o como ela se aplica no nosso dia a dia. É trazer o olhar nosso, do nosso cotidiano, né, das nossas dificuldades, das nossas dores, daquilo que é a nossa realidade de fato, né? E eu quero realmente poder ser essa voz de vocês e para vocês aqui desse novo projeto, ok? Conto com vocês sempre, quem puder compartilhar, dar o like, enfim, ajudar que o nosso canal possa crescer aí e levar de fato aquilo que importa para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Se inscrevam no canal, muito obrigado, um abraço, até a próxima.